Bem-vindos a mais um RH Desumano. Aqui você nada ou vira isca. E hoje eu tenho uma presença super especial, que é a Carolina Cabral. Ela é CEO da NIMBY. E eu vou contar uma história. Antes de passar a palavra aqui para a Carolina, eu me apaixonei pela gestão da NIMBY, porque eu tive uma reunião com o RH e eles estavam falando da cultura, da presença empoderada de mulheres na liderança, de como eles transformaram esse ambiente. E por isso eu fiz questão de trazer a Carolina aqui para contar qual que é o segredo dessa inovação. Carolina, prazer, muito obrigado. Conta pra gente quem é a NIMBY, quem é a Carolina, o que vocês fazem, como vocês impactam e inovam aí a indústria. Obrigada pelo convite. Finalmente as agendas casaram e deu certo, teve um alinhamento dos astros. Sou Carolina Cabral, CEO da NIMBY. Comecei na empresa como estagiária, então vivi tudo que vocês possam imaginar lá dentro, de todas as áreas possíveis, e eu acho que isso hoje reflete muito na gestão e na cultura da NIMBY. A NIMBY é uma empresa de tecnologia, tecnologia para a área de compras. Então, nós temos o e-procurement, que é uma ferramenta parruda, desde homologação de fornecedor, toda a parte de negociação, leilões, tudo que uma área de compras precisa para alcançar resultados e governança. E a gente tem um marketplace B2B de itens, que eu acho que é o único no Brasil hoje, quando a gente olha para empresas, onde a gente tem mais de 400 mil itens negociados, onde os nossos clientes apenas consomem. Então, a gente vem A NIMBY nasceu em 2015, vem de uma empresa chamada Web, a gente, em 2015, faz a virada de chave para se transformar numa empresa 100% tecnologia. E viemos essa jornada onde, finalmente, em 2022, nós fizemos a venda da nossa vertical de serviços, onde a gente tinha para Deloitte, para BDO, e desde janeiro de 2023 nós somos uma empresa 100% tecnologia. Eu sou o CEO de uma empresa de tecnologia, mas eu sou formada em administração. E aí eu acho que tudo ajuda no dia a dia para a tomada de decisões e principalmente para entender que nós somos uma empresa de tecnologia, mas nós somos feitos por pessoas. Né? Então, acho que essa é a grande virada da NIMBY, porque quando a gente se apega à tecnologia, a gente pensa muito no Netflix, umas coisas que, obviamente, tem muita gente por trás, mas que no dia a dia você só está vendo o aplicativo. Nós temos uma tecnologia de ponta, mas o nosso grande diferencial são as pessoas que estão aqui dentro, né? Fazendo essas entregas, apoiando nossos clientes nessas entregas, e eu acho que tem um comprometimento muito grande com a companhia, né? Então, é mais ou menos por aí. Não, muito legal. E quando você fala que você foi de estagiária a CEO, isso não é só inspirador, mas eu acho assim, eu estou aqui lembrando da minha própria trajetória também em outras empresas, é muito legal porque como estagiário, você está aprendendo, mas você observa e aí você sabe, isso aqui eu mudaria, isso aqui não funciona. Perfeito. Que é quando a gente vai para uma empresa, eu trabalhei em banco, né, que era super corporate, aí você olhava, você está ali estudando, você está vendo como rever processo, fala, isso aqui podia ser diferente. Aí o corporate vai te falar, não, mas é assim e aqui, você não vai mudar. E aí você vira CEO e consegue transformar. É isso. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Por exemplo, quando você vai passando por todas as áreas, você vai vendo tudo que tem de bom, mas que ainda dá para potencializar e o que tem para melhorar. E uma das primeiras coisas que a gente mudou na NIMBY quando eu assumi a liderança da companhia foi a questão de contratação. Aqui nos bastidores a gente até estava falando disso. Você ia contratar um auxiliar, exigia que ele tivesse inglês, exigia que ele tivesse tal formação. Eu já passei por aquilo ali. Eu sei que não precisa. É legal o desenvolvimento, mas você não precisa de inglês naquele momento. Você não precisa nem estar formado numa faculdade naquele momento. Então, a gente foi mudando essas características da NIMBY. Hoje somos muito mais abertos a desenvolver as pessoas do que buscar pessoas prontas no mercado. Eu acho que isso ajuda numa retenção, ajuda numa lealdade do colaborador. Então, isso é um ponto, foi uma das primeiras coisas, porque eu passei por isso lá atrás. Eu entrei como estagiária, onde o nível tinha que ter Excel avançado. Cara, eu estava na faculdade, eu estava, sei lá, no meu primeiro ano de faculdade, eu nem sabia o que era Excel direito. Então, assim, fui atrás, fiz os cursos, mas uma pessoa apostou em mim. Falou, não, gostei. Mas lá atrás, hoje em dia talvez até seja um pouco mais fácil, né? Que a gente está falando tanto de soft skills e tal. Mas gostei do perfil dela. Vamos investir na parte técnica. E aí eu fui me desenvolvendo nesse lado. Mas aí são barreiras que hoje na NIMBY o que a gente se posiciona vamos tirar a barreira de entrada.
Vamos facilitar a entrada de uma pessoa que seja apaixonada pela companhia, que queira fazer uma entrega bacana, que busca satisfação. Tem uma coisa que a gente busca, o nosso dia a dia é buscar satisfação do cliente, né? Isso reflete para dentro de casa. Para eu conseguir buscar a satisfação do cliente, eu preciso que meus colaboradores estejam satisfeitos. Então, a gente está muito mais nessa linha, e essa questão de ter passado por todas as áreas, é óbvio que ainda sempre tem muita coisa para melhorar, mas me ajuda muito na tomada de decisão, inclusive tomada de decisão técnica, que não é a minha formação. Óbvio que hoje eu faço cursos, né? E tá aí bombando. Eu fui fazer curso, fui correr atrás. Mas é longe de ser isso. Isso aqui contrata a pessoa e vamos ajudar ela a se desenvolver. Eu sempre falo isso para minha gestão direta. Você não precisa desesperar para ser o completão. Você precisa ter a visão e ter pessoas que são capacitadas. Exato. Tem que ter os especialistas. Exato. Mas você precisa ter uma mínima noção ali para você poder Exato. dialogar, né? Ter esse diálogo mínimo para saber onde você vai levar, as decisões que você vai tomar. Hoje o meu time direto, e aí falando da diretoria da NIMBY, é um time completamente complementar, né? Então, eu tenho uma pessoa técnica muito forte, eu tenho uma pessoa de gestão muito forte, eu tenho uma pessoa analítica muito, muito forte, tenho uma pessoa do dia a dia, sabe aquele cara que faz tudo? De fazer uma entrega técnica absurda, mas tá aqui, tá tirando a xícara da mesa, tá passando uma vassoura se precisa. Eu tenho essas pessoas. E isso me faz tomar a decisão certa, ou de uma forma mais assertiva, vai. Por quê? Porque eu tô muito bem assistida. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito forte na minha carreira, que é onde você não é o teu ponto forte, e não adianta, a gente não consegue ter ponto forte em tudo, né? Onde traz alguém. Para essa pessoa, tem que ter uma confiança muito forte, claro, mas para essa pessoa te cobrir. E eu acho que hoje na NIMBY, quando eu olho os últimos anos da companhia, onde a gente fez uma virada muito grande de posicionamento, você vê, hoje a gente tem mais de 400 clientes, a gente tem mais de 300 mil empresas cadastradas na nossa plataforma. Estamos num momento saudável da companhia na parte financeira. Temos uma retenção absurda. E quando eu olho, não é a Carol Cabral, é o time que está aqui te ajudando a tomar as decisões. Sendo que uma pessoa é totalmente diferente da outra. E isso ajuda muito. Porque você tem debate, você não tem, né? Você tem liberdade. E aí, claro, você tem que ter liberdade para expor, né? Mas isso hoje ajuda muito no sucesso que a gente alcançou. E agora eu vou entrar, acho que na primeira polêmica de RH, mas eu acho que é uma polêmica boa, até uma polêmica importante. O que me encantou pela NIMBY foi 70% da liderança feminina. E aí, isso vocês vão ver na internet, eu já vi que tem notícias, vocês vão ver no podcast, vai ver no LinkedIn. Qual que é a balela? Qual que é o desafio? Como que é difícil trazer uma empresa com 70%? Assim, porque a gente lê nas notícias dos jornais, a gente não sabe o bastidor. Uhum. Ainda mais em tecnologia, que era um mercado ainda é um mercado majoritariamente dominado por homens, né? Qual que é a maior dificuldade? O que você passou nessa transformação e o que você presenciou também? Porque eu acho que num recorte diferente, né? Então, assim, eu acho que o preconceito existe, é velado. E aí você não é... Quando a gente fala de preconceito, não é porque a pessoa vai falar assim, você é mulher. Uhum. Não vai acontecer isso. Isso acontece em filme. Uhum. A pessoa vai te cortando de lado, vai te deixando. Eu acho que... Eu faço esse recorte porque eu acho que até mesmo eu, com a minha sexualidade, quando eu comecei minha carreira, eu achei que eu jamais chegaria num cargo de CEO, porque não tinha esse mercado. Existia ali o preconceito. Eu sabia, eu sofria sobre isso. E aí você vê essa transformação e você vai conseguindo transformar com talento. Qual que é essa dificuldade? Qual que foi a fórmula, né? O que você passou e que a gente não vai ler nas matérias? Eu acho que tem um ponto muito importante que é o aculturamento da companhia, né? Tem que ser a cultura da companhia. Não adianta você empurrar, goela abaixo de quem está tomando as decisões, algo que não é cultural. Vamos chegar em 70% de líderes mulheres, mas a gente não respeita as mulheres, a gente no dia a dia, quando alguém está falando, você corta, você passa por cima, você não leva ferro e fogo o que essa pessoa está falando. Então, a gente começou com um movimento, eu sou CEO da NIMBY fez 4 anos agora, dia 7 de julho. A gente começou aculturando o time, então, palestras, debates. E uma coisa que a gente buscava muito queremos ser uma empresa... Porque não basta ser uma empresa de tecnologia, você tem que ser uma empresa inovadora. Uma coisa não está relacionada à outra, né? Inclusive, tem muitas empresas que são de outros segmentos e que são muito mais inovadoras do que algumas empresas de tecnologia. Então, a gente começa com esse aculturamento muito forte, que é pesado, é duro, principalmente para as pessoas que já estavam na companhia, vivendo um legado machista,
né? E a gente começa nesse processo. Ponto 2, quando chegava numa final de processo seletivo e tinha um homem e uma mulher, automaticamente era o homem escolhido. E eu acho que isso é algo que a gente tem cultural no nosso país. Eu não vou entrar no mérito global, mas eu acho que isso é cultural nosso, né? Eu escuto as pessoas falando, quando eu entro no Uber e uma mulher, acho estranho. Pô, por quê? Mas acha, é o sentimento. Porque a gente tem uma cultura desde sempre, que eu acho que as próximas gerações vão mudar isso, mas talvez começando pela nossa, que não é pela dos nossos pais, é pela nossa, a normalizar, né? E a mostrar que dá para ser feito. Então, a gente fez um movimento de vagas afirmativas. Assim como a gente fez vagas afirmativas para negros. Porque, de novo, a pessoa vou colocar os líderes, são pessoas maravilhosas, que na visão deles são diversos, né? Que tem essa abertura, mas que na hora da tomada de decisão vem uma cultura desde quando a gente é criança e que a pessoa nem percebe, não é consciente. Então, a gente fez um movimento muito forte de vagas afirmativas. Isso ajudou muito no nosso posicionamento. Então, hoje na NIMB, quando você olha o número total de colaboradores, a gente tem 52% de mulheres. Pensa que do nosso número total de colaboradores, 50% é time técnico. Ou é desenvolvedor, ou é time de infraestrutura. Então, quando a gente chega nesse 52%, é porque o negócio está funcionando. Né? Quando você olha a população do Brasil, chegamos no indicador, que eu acho que deveria ser o que todo mundo deveria estar buscando. Quando você olha para a liderança, a gente se abriu. Porque, assim, muitas das pessoas já estavam na NIMB. Só não tinham oportunidade de... Até em alguns cargos de liderança, não diretores. Mas não tinham voz. Porque também não adianta você colocar a pessoa, falar você é líder, mas no final do dia você não toma decisão. Você tem que passar por mim, né? Você tá ali saltou. Exato. Então, a gente foi fazendo esse movimento. Hoje as diretoras da NIMB, elas têm carreira lá na companhia, assim como eu. Então, foi, na verdade, só uma virada de chave. Falar, cara, e até para elas, você não é mais gerente. Você é diretora há muito tempo. Só não te deram um cargo e não te deram a possibilidade de falar. Agora abre as cortinas e vai. E isso para a companhia, esse processo de mudança, de novo, tanto para LGBT, tanto para mulheres, para branco, para negros, enfim. Foi quando a gente conseguiu, quando a gente alcançou indicadores que fizeram a gente olhar e falar, NIMB hoje é uma empresa diversa, de novo, sempre dá para melhorar, mas somos uma empresa diversa, foi quando a gente fez a virada de chave da companhia para ter uma vida financeira saudável. Foi há 2 anos atrás, quando a gente chegou nos indicadores que a gente está aqui conversando, que a NIMB começou a rodar no azul. E é quando a gente vê que realmente a gente deixou de ser uma empresa só de tecnologia e passou a ser uma empresa de tecnologia e inovação. Mas volto num ponto que tem que dar voz. E foram criticados pelas vagas afirmativas? Porque eu vejo que tem muita... Quando você publica uma vaga afirmativa... Inclusive dentro de casa. Sim? Isso existe. Essa é a realidade. Existe um momento de aculturar e bancar. Então, eu vivi momentos de ter que ouvir. Legal, agora a CEO é mulher, lésbica, e vai transformar essa empresa numa empresa diversa porque é o desejo dela, pessoal. E aí é difícil, né? Mas aí você banca e você começa a dar resultado. Eu acho que uma das coisas que foi muito importante foi quando a gente conseguiu mostrar em números, em dados, que não era um desejo da Carol Cabral. É uma realidade do nosso país, que é diverso. É uma realidade do país. O nosso país não é branco, não é masculino, o nosso país é diverso. É isso. E quando você pega estudos, tudo indica que esse é o melhor caminho para qualquer empresa, né? Então, quando você vai atrás da teoria, você fala, gente, esse o caminho. É que não é tão fácil de executar, obviamente, mas o caminho é esse. Então, hoje em dia, acho que a gente conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio de entendimento. Não é de aceitação, porque também não é isso que eu quero. Não tem que ser, tá bom, aceitei, entendi. Não precisa de aceitação de ninguém. É entendimento. Você viu que faz diferença? Você não tá fazendo Exato. favor. Você viu que é diferente, que dá certo? Tá bom. Sabe que eu acho também que é um desafio? Despertar a consciência do talento. Eu fico assistindo o filme e fico tirando reflexões de vida, né? Eu assisti recentemente Sorriso de Mona Lisa. Não sei se você já assistiu.
E aí vai falar de uma época em que as mulheres estavam começando a se educar, mas as mulheres naquela época, elas se educavam por se educar. Elas iam se casar e ia ser dona de casa. E aí, com a Julia Roberts. A Julia Roberts é a professora e ela fala para uma aluna, ela fala, mas você tem um potencial, o que você faria? Ela falou, direito. Aí ela falou, mas você pode fazer direito, pode casar. Você pode fazer as duas coisas, você não precisa escolher. E a menina falou, não, mas como que eu vou cozinhar e meu marido vai chegar em casa? E aí eu fico pensando que nessa cultura de transformar a liderança feminina, quantas mulheres também não estão minadas como no filme, mas estão minadas de que, eu não posso ser gerente, eu não serei gerente, eu não serei diretora. E aí você tem que ir lá e chacoalhar e falar, cara, que é o que você falou você é uma diretora há bastante tempo. O quanto que a cultura mina, né? Porque assim, no filme ela está seguindo um padrão cultural que ela aceitou e ela não vai se rebelar porque é mais fácil não se rebelar. Esse trabalho também que é do RH e é um trabalho do CEO, é um trabalho contínuo de despertar esse talento e falar, oi, vem aqui. Você colocou um ponto, padrão cultural. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis que a gente tem. Porque, de novo, somos aculturados a isso. Eu mesma, tem momentos que eu olho e falo, por que eu tô falando isso? Ou por que eu tô pensando isso? Você tem que dar um passo atrás e falar, nossa, eu tô sendo preconceituosa, ou tô tendo um pensamento que nem cabe mais. Mas a gente é doutrinado, né? Então, acho que esse é um ponto muito forte. E é isso, com o time NIMBY vai porque você sabe fazer, melhor do que ninguém. Só talvez você não tenha entendido ou não te deram voz. Mas a gente sempre, eu acho que tem uma coisa da diversidade de forma geral, parece que a gente sempre tem que se provar, tá? E isso não termina quando você vira CEO, assume esse cargo. É pior, inclusive. Até porque você não vira CEO, você assume esse cargo. Eu estou CEO da NIMBY, né? Exatamente. Então isso para mim é muito forte. Mas não termina, não é uma coisa que você fala, bom, agora você é respeitada. Amigo, não esquece, a gente tá no Brasil, onde os desafios talvez sejam até maiores. Velado, eles existem. O preconceito que a gente tinha antes e sofria antes continua existindo. Ele só é velado em função da função que você está ocupando. Exato. Então, mas olha, eu como diretora, já fiz reunião com o cliente de estarmos sentados assim, e tem uma pessoa do meu time, do meu lado, um homem, tá? E eu falar com você, que é o meu cliente, e você responder olhando para ele. Eu vivi isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Então, assim, de novo, já era diretora. A pessoa, o homem que estava comigo era um analista. Então, não é sobre cargos em diversos momentos, né? É sobre, sim, ser mulher. E eu acho que tem uma armadilha importante nisso. Por exemplo, quando a gente fala principalmente de diversidade. Eu fico ali pesquisando as empresas que há uns 2 anos atrás fizeram megas campanhas de diversidade e lucraram muito porque é lucrativo. A gente não pode falar que é só bonito porque essa empresa está pensando em diversidade. Traz um lucro para a empresa. E aí, principalmente as empresas americanas, quando você tem esse mandato do Trump, que ele vai cortar as políticas de diversidade, quantas empresas na hora cortaram junto? Do dia para noite. Do dia para noite. Então você vê ali o quanto era politicagem, quanto era beneficioso para a imagem. Mas a partir do momento que você não tem que fazer, é a primeira que solta a caneta. Então assim... eu gosto de analisar isso hoje, principalmente acho que para quem está assistindo, que está buscando posições ou que está fazendo transição de carreira, isso é importante para saber onde você se identifica. Porque tem uma coisa que a maturidade e a senioridade nos ajuda muito. Antes, quando você está ali procurando uma posição, você é mais jovem, você precisa de um emprego, você está buscando uma posição, você aceita qualquer coisa. Depois, a maturidade, eu acho que tem uma situação que você fica insegura numa entrevista e fala, sei lá, pela minha sexualidade não vão me contratar, ou não vão me contratar porque eu sou mulher e esse cargo tem um nível mais alto, e a gente fica nesse embate. Depois, com a maturidade, a gente fala, não, eu que não trabalho nessa empresa aqui não tem nada a ver comigo, eu não vou enfrentar esse dia a dia, né? Como você tem visto, fora da NIMBY, essa inovação? Você acha, primeiro, eu acho que a NIMBY inspira, assim, eu fiquei inspirado quando eu soube a história e quis conhecer um pouco mais. Como você acha que o impacto que você causou na NIMBY impactam positivamente clientes e outras empresas? Você tem visto isso? A gente, infelizmente, a gente não vê isso ainda como um diferencial. Então, por exemplo, nós somos uma empresa de tecnologia. Normalmente, nós somos contratados a partir de uma RFP, que manda toda a parte técnica, manda toda a parte financeira para ver se você não vai ser, sei lá, dependente da minha empresa e tudo mais, e manda a sua proposta comercial. Ninguém pergunta o que você está fazendo. Poxa, quantas mulheres tem na companhia? A questão de ESG, de governança mesmo. Não tem.
Não tem. Eu acho que hoje o que a gente mais inspira com essa questão da diversidade, são os nossos próprios colaboradores. Eu acho que hoje eles se sentem à vontade para ter voz, para se posicionar, para testar e errar, para testar e dar certo. Então, eu acho que existe e para ser quem eles são, sabe? De não ter a Carol Cabral na vida pessoal e a Carol Cabral profissional. Hoje eu sou a Carol Cabral, né? E o time NIMBY tem vive isso também. Então, acho que esse nosso processo de cultura muito forte gera muito valor dentro de casa. Gera muito valor para fora a partir do momento do meu produto. Por quê? O meu produto hoje é um produto diferenciado que muda o tempo todo, evolui muito, de novo, por conta das pessoas que estão lá dentro. Mas eu ainda vejo as pessoas olharem pra gente e falar, pô, legal, que bacana, mas isso não mudar em nada versus qualquer outro concorrente ou empresa que não tenha isso. Eu não acho que hoje ainda, eu espero que seja ainda, eu ganhe mercado ou alguma coisa. Agora, uma coisa é fato, a marca NIMBY está fortalecida. Fortaleceu muito depois dessas ações. Principalmente por não ser marketing. Porque quando você olha para fora, e é o ponto exato que você contou da questão do Trump e tudo mais, muitas empresas falam, mas não fazem. Então eu sou uma empresa que eu sou pró-LGBT+. Tá bom. Você tem alguém contratado? Então, veja bem, eu sou pró-diversidade, eu apoio as minorias. Como? Você tem minoria contratada? Não, eu dou dinheiro para uma instituição. Calma, legal, acho ótimo. Você tem minoria contratada? Então, eu acho que isso fortaleceu muito a questão das pessoas fora olharem para a NIMBY e falar, cara, eles falam o que eles fazem. Isso até no comercial. Às vezes meu time fala, deixa eu falar que a gente já tem tal coisa. Eu falo, não, a gente só vai ter em setembro. Fala que a gente vai ter, não que a gente tem. Então, a gente tem uma coisa muito forte com só falar e se posicionar no que a gente realmente faz. Eu acho que isso, de novo, fortalece a marca, faz as pessoas nos admirarem mais, mas não necessariamente eu estou sendo contratada por conta disso. Tá? E aí, por quê? Porque as empresas... E aí, hoje, quando a maioria dos nossos clientes, de forma geral, são empresas maiores. Talvez dentro de casa ainda não seja algo tão forte, né? Aí tem o outro lado, que a gente vem vendo principalmente nesse ano. As empresas que estão fazendo um movimento forte dentro de casa, e aí eu vou te falar mais de quem é nosso cliente já, que estão fazendo um movimento maior dentro de casa, buscando muita gente. Benchmarking, deixa eu entender como é que vocês fazem. E aí é um outro tipo de movimento que eu acho maravilhoso, que é refletir essa questão de cultura forte, de diversidade e tudo mais, dentro da própria casa. Que é parte do seu DNA. Que aí é isso aí. Quando você assumiu como CEO, assim, e aí você foi olhar por pessoas, né? Porque a gente, quando é CEO, a gente cuida de tudo, e ao mesmo tempo. Então, tem aquele filme Tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, é a nossa vida. E aí, quando você assumiu como CEO e você teve proximidade ali com o RH para poder fazer, foi espontâneo, foi natural? Ou era algo que você já estava pensando, isso aqui eu mudaria? Qual que foi assim? Eu acho que foi a primeira coisa que eu me aproximei, a primeira área que eu me aproximei mais foi o RH. Porque eu tinha muitos desejos, mas era uma área que nunca teve abaixo de mim, em nenhum momento da companhia. E aí mexi na estrutura e para olhar isso, porque eu sempre tenho... adoro me relacionar. Então, isso é uma coisa muito forte. Gosto que as pessoas queiram falar comigo, porque também tem uma coisa do CEO que existe um isolamento. Né, que é tão antigo isso, a salinha fechada, a secretária do lado. Eu sento no meio da galera, eu adoro. A gente tá junto sempre. E aí, às vezes, as pessoas levantam e vão tomar cerveja. Que na NIMBY a gente tem um espaço aberto, tem cervejeira, as pessoas levantam e vão tomar cerveja no final do dia e não me chamam. E eu falo, eu não tô passando a mensagem certa, porque poderiam me chamar. Eu até poderia, né? Poderiam me chamar. Então a gente vai mexendo nessas coisas que eu acho que é muito importante. Esses momentos de conversa voltaram a me chamar, tá? Só para deixar claro. É difícil, eu já sei como que é isso. Mas é um momento que é onde eu tenho muitas ideias e eu tenho visão de coisas que eu não tenho na posição que eu tô.
Então, o cara virar e falar, pô, se tivesse aquela plaquinha ali, seria tão legal. Eu falo, pô, por que não pensei nisso antes? Mas realmente também não dá para pensar em tudo, Não. né? Então, essa proximidade com o RH me trouxe uma proximidade muito grande com o time. A gente implementou esse ano o Café com a CEO, que são 4 convidados que tomam café comigo por mês, individual, né? Vou te falar que o primeiro semestre a gente revolucionou muita coisa na companhia, interna, não para gringo ver, sabe? Interna. Cursos para liderança, desenvolvimento de pessoas. Vamos buscar, aí você vê, né? A gente tinha parceria com grandes faculdades, que é super legal. De desconto e não sei o quê. Tive um café que a pessoa falou assim, você poderia estar 80% de desconto nessa faculdade, eu não teria condição de pagar. Eu fiz essa sua cara. Falei, você tem razão. E a gente foi atrás de outras formas de viabilizar. Porque, de novo, se também a pessoa não estiver falando, não tiver liberdade de falar, você acha que está tudo bem. Né? Então, a gente começou a fazer todo esse processo novo. O Café com a CEO é um dos programas que a gente tem na NIMBY, que eu acho que talvez seja o meu programa favorito. Que é ouvir o que a galera fala. Tem gente que vira e fala, só não tira o home office. Eu falo, não, tá bom. Eu uso a piscina, sei lá, do celular. Eu falo, cara, que maravilha, nem sabia que usava, né? Que a gente tem uns programas lá. Então, assim, e tudo isso parte do RH, que se posiciona de uma forma aberta. Quando o RH se posiciona de uma forma aberta, onde as pessoas podem vir falar com ele, normalmente quem passa essa cultura, além da CEO, né, da diretoria de forma geral, é o RH. Então, quando o RH se posiciona assim e você vê o reflexo na liderança direta, eu acho que isso... Não, e sabe o que é importante? Eu fiz essa reflexão ontem também. O RH, a gente fala muito de RH, que agora o RH é pessoas em primeiro lugar, gente e gestão. É legal, mas isso é branding. Uhum. Isso é branding. Porque a gente está falando ainda de um país, culturalmente, que o RH estava acostumado a lidar com DP, com processamento. Folha. O RH é DP, o RH é processamento de férias, o RH era reclamação, era burocracia. Aí a gente criou o primeiro branding de gente focado em pessoas, quando não é. O RH não está preparado. Muitos RHs não estão preparados para lidar com pessoas. E aí criou tudo isso, aí mudou cargo no LinkedIn, aquela coisa maravilhosa, Linda. Aquela Disney. E aí o funcionário das empresas falava, não, mas aqui... Imagina, o RH vem aqui e quase bate na gente. O RH xinga a gente. Então, assim, não está preparado. E aí, o primeiro passo é preparar o RH. Porque, assim, como você vai impactar? E você é uma ideia genial de você impactar positivamente políticas de diversidade, quando o RH nem sabe. Ele nem sabe o que é isso. Ele era DP até ontem. É isso. Não, e isso reflete em tudo. Porque, assim, quando você tem um RH preparado, a outra lanterna que acende teus líderes estão preparados. Porque se você tem um RH preparado, onde a liderança não está preparada, é o mesmo problema, né? Você continua tendo problema. Então, eu acho que... E a gente viveu uma coisa muito forte nos últimos anos, que foi, parabéns, você virou gerente, agora assume aí 30 pessoas. E a pessoa olhar e falar, cara, beleza, mas não desenvolve o lado da gestão. Não, eu vou te interromper aí só para fazer um recorte. Que eu sempre falo, quando eu vou promover alguém para gestão e a primeira vez, eu falo, olha, os primeiros 30 dias é um inferno. Porque você era agora você é gestora, eles vão te odiar, eles vão te observar de perto, eles vão notar cada detalhe, eles vão comparar com a outra gestão. Eu falei, então, é unânime, essa é a minha experiência. Os primeiros 30 dias de todo gestor é um inferno. Imagine para 30 pessoas. Desculpa, nossa, né? Mas é isso. Então, assim, eu acho que outra coisa que tem que ser muito bem trabalhada e que as empresas ainda não dão um valor adequado e normalmente ainda usam como marketing, que fizemos 3 dias num hotel para falar de gestão. Pô, desculpa, não são 3 dias no hotel. Né? Isso tem que ser o dia a dia. Começa, eu acho que com um exemplo, começa com RH forte e aí sim... Tem que ter palestra, tem que ter curso, tem que ter tudo. Porque o grande ponto hoje a liderança, de forma geral, ela não é preparada para cuidar de gente. Ela é preparada para entregar número, custe o que custar. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Isso que a gente foi fazendo, e aí vou usar a NIMBY porque é o meu dia a dia, obviamente. Mas, assim, saber construir a base. Onde começa a base? Cultura. Depois, você tem que ir para o RH. O teu RH tem que abraçar aquilo ali e quando eu falo cultura, são os valores da empresa também, né? Hoje, quando a gente vai conversar sobre qualquer coisa, alguém fala, eu acho que o Joãozinho ali, ele tá desmotivado. Ele tá desmotivado por quê? É o que ele tá fazendo ou ele não se identifica com os valores da NIMBY, por exemplo? Porque se ele não se identificar com os valores da NIMBY, você pode mudar o que ele executa no dia a dia, você pode dar uma baita promoção, que daqui a 3 meses ele tá desmotivado de novo. Então,
tudo isso é, no final do dia, um grande Lego que você vai montando e vai entendendo. E é difícil. É muito difícil. É muito difícil. E aí você prepara a liderança. Porque, de novo, eu acho um dos grandes desafios de todas as empresas. Não é questão de alcançar número. É questão de gestão, é questão de pessoas. Você encontra de tudo. Eu acho que em algum momento a gente faz toda terça-feira uma reunião de management. Então, com meus diretos, a gente vai falar de pessoas, vai falar de estratégia, vai alinhar ali o dia a dia. E aí, por muito tempo, pessoas levou 70% do tempo da reunião. E aí a gente foi afunilando, foi transformando cultura, foi melhorando a gestão. A gente, no primeiro ano, eu lembro que a gente teve um problema muito sério, porque assim, tudo era culpa da base. Então não funciona, não tá funcionando, vamos tirar, vamos repor, vamos contratar. Depois eu comecei a ver que era um problema de gestão. Então assim, tá errado. Até você admitir isso, porque imagina, você tá com seus diretos, são pessoas que você confia, mas você não tá vendo ali no dia a dia. Quando você não senta junto, quando você não vai tomar o café, você não sabe como é a pessoa no dia a dia. Exatamente. E isso custa não só dinheiro, mas custa emocional. Isso é um desgaste emocional absurdo. E cultura, sabe? Eu gosto muito do Diego Barreto, do iFood, e aí eu fui numa palestra dele, ele sempre fala, minha cultura é inegociável. Então assim, aqui o Japão tem as regras dele, você vai para o Japão, você usa as regras do Japão, você não vai fazer, não pode fazer. Então assim, quantas vezes a gente enxerga potencial e a pessoa não quer, não é a cultura dela, isso dói tanto. Ou você se sente até traído, que você fala, gente, mas eu tive uma ideia para transformar, como que isso foi tão distorcido? E aí eu acho que quando a gente tá nesse movimento de transformação, é a parte que ninguém mostra, né? É a parte que isso aqui não é mostrado. Você passou muito por isso nesse processo de transformação? Sim, porque eu acho que assim, de novo, né? Quando a gente... A ideia do Café com a CEO, eu faço Café com a CEO com as pessoas que eu não tenho contato. Porque eu quero ver a visão delas de NIMBY. Então, pra você ter ideia, o que é o café? São 30 minutos individual que a gente tem, onde a pessoa traz o que a gente deveria melhorar na NIMBY, o que a gente deveria deixar de fazer e o que a gente deveria manter. Ou manter normalmente a home office. Mas, de novo, eu acho que de todos os cafés que eu fiz, não teve nenhum que não me trouxe uma visão diferente, que eu não enxergava na NIMBY. Por quê? Porque essa pessoa normalmente é um analista, é um estagiário, é um auxiliar, que tem um gerente, às vezes tem um coordenador, um gerente e o diretor. Quando chega em mim, já vem com a visão deles. Né? E não é certo ou errado, né? Não é? O feedback sempre começa assim, né? Fulano me falou isso, aí quando vai subindo o nível, né? Mas me falou isso por conta, eu observei isso. Exato. Aí entra outra percepção do outro. Somos todos seres humanos, então a gente vai dando a nossa visão. Então, essa parte de estar perto foi muito nesse sentido de confio no meu time, sei que o time é muito bom, sei que o time vem desenvolvendo muito bem a parte de desenvolvimento de pessoas, de gestão. De novo, estamos todos sempre aprendendo mais. Mas eu não quero ficar numa bolha. Porque se eu entro numa bolha e achar que tá tudo bem sempre e que a gente faz coisas na NIMBY maravilhosas, a gente vai sofrer impacto. Seja de retenção de pessoas, que vai ser o contrário, eu vou começar a perder pessoas, seja de posicionamento no mercado, seja de como o meu cliente está sendo tratado. Então, a minha ideia foi ir para o dia a dia mesmo, tirar os interlocutores. Outra coisa, eu vou falar com o cliente direto. Legal, eu tenho aqui de novo... Tenho coordenador, tenho gerente, tá tudo ótimo. Eu falo, então tá bom, traz ele para tomar um café comigo. Vou fazer um happy hour na NIMBY e quero conversar com ele. Normalmente não é distorcido, mas eu vejo coisas que não chegam em mim e que não vai chegar. Então eu acho que é muito importante para liderança, de forma geral, aquela coisa de barriga no balcão. Cara, eu vou para quase todos os eventos que a NIMBY patrocina, eu tô lá. Mas eu não tô lá porque... Você quer tirar foto? Você tá lá para... Cara, eu quero ouvir. Eu quero estar ali ouvindo como é que o meu time tá abordando as pessoas. O que tá falando. Eu quero ver o cliente vindo e falando coisas boas e coisas ruins. Nós somos uma empresa de tecnologia. Vai ter coisas ruins. Sabe que eu faço isso direto? Eu fui no cliente agora em Recife, eu sento com ele, eu falo... Aí eles começam a elogiar, a plataforma é boa porque a gente fez isso. Eu falo, não, isso eu já sei. O que não funciona. É isso. Seu processo, o que você não gostou. É isso. Tem alguma coisa. É isso.
E é maravilhoso, Porque não é? é onde a gente vai inovar. É maravilhoso. Se eu ficar ouvindo elogio, bajulação, onde eu vou inovar? O meu time de produto fica apavorado quando descobre que ou eu vou estar em evento ou eu vou estar em cliente. Porque eu sempre volto com uma lista e falo, a gente precisa melhorar isso aqui. Ah, mas o nosso roadmap, eu falo, ótimo, roadmap a gente vai seguir, mas isso aqui são coisas que o cliente está sentindo. Não tem melhor feedback do que o do cliente, né? Mas é isso, aí você tem que quebrar o gelo para a pessoa também se sentir à vontade de virar e falar, pô, aquela alça ali da tua caneca é pequena, só cabe 2 dedos, fica desproporcional. Aumenta um pouquinho, né? Então é por aí. E a gente sabe que a gente teve uma situação engraçada em novembro do ano passado, no Black Friday, e aí a gente se preparou 3 meses antes, né? Então a gente fez toda uma campanha, o Black Friday vai ser assim, a gente vai fazer essa campanha, isso vai impactar esse público, desenhamos tudo bonitinho. Aí um dia, e eu sou muito crítico dessas coisas, um dia eu tava em casa, a campanha foi lançada, no dia que a campanha foi lançada, eu tava em casa, mexendo no celular, eu falei... Liguei pra Karine e falei, Karine, pode tirar a campanha do ar, tá toda errada. Ela, por quê? Eu falei, porque a gente ficou tão enlouquecido com o projeto que a gente tá vendendo pra quem conhece a gente. Se você não sabe o que a gente faz, você não sabe o que a gente tá vendendo. Você tá vendendo aqui nessa campanha uma promoção de algo que eles nem sabem o que é. Tira toda a campanha do ar. Isso é muito comum acontecer em geral, porque a gente fica tão ali apaixonado no dia a dia, e a gente tá fazendo mesmo, e aí como... E tem paixão, esse é o ponto, porque né? você fica assim, pra você é tão óbvio aquela mensagem, como é que eu vou vender isso pra quem... Ou vender, ou transmitir isso pra quem não tem ideia do que eu tô fazendo. Então eu sempre tento dar um passo pra trás pra falar como que isso impacta quem eu quero impactar, e não quem já conhece. É isso. E isso é legal você trazer, porque o nosso trabalho agora no marketing é exatamente esse. Eu preciso que as pessoas entendam o que a gente faça, porque, cara, é difícil. Se você tá dentro, é maravilhoso, é um sonho. Mas se não, é difícil a pessoa entender. E isso dentro de casa, quando a gente fala de pessoas, também. Porque às vezes saem alguns comunicados e eu tenho o mesmo toque que você, pelo jeito. Que é olhar e falar, manda uma errata agora. Que tá escrito lá, olha, agora a gente tem tal benefício. Eu falo, cara, mas e aí? Qual é o benefício para o colaborador ter este benefício? Aonde ele vai... Aí normalmente isso, mas é óbvio. Eu falo, é óbvio para você, que fechou a parceria, que fez tudo. A pessoa que está recebendo não tem a menor ideia. E o nosso dia a dia, a Bruna está aqui para... É isso, é discussão do tipo, tem que ser o mais claro possível, o mais óbvio possível. As nossas ações agora no segundo semestre de marketing, fora, ser o mais detalhado possível. Beabá. Eu agora tenho um desafio na NIMBY que as pessoas ficam apavoradas, que eu falo, eu quero que a minha mãe entenda. Mas isso é o melhor dos mundos. Minha mãe tem que entender. Minha mãe, funcionária pública aposentada, que tá lá na vida dela de viajar sempre, ela precisa entender. E aí é um trabalho. Mas é maravilhoso. E, de novo, isso não pode ser só para fora. A gente tem que ter esse cuidado dentro de casa, porque às vezes a gente fala, agora a gente tem uma ação com a liderança. E temos, né? Vai começar agora, a partir desse mês, a gente vai ter uma nova ação com a liderança. Mas e aí? O que a gente quer com essa ação? Porque não adianta falar, oi, você é obrigado a participar tal dia e tal hora. O que a gente quer com isso? E eu não preciso impactar só o líder. Eu tenho que impactar toda a empresa. A empresa precisa saber que a gente está fazendo essa ação. Então, eu acho que quando a gente começa a acertar dentro de casa, que normalmente é o mais fácil, porque é um ambiente controlado, você começa a pegar os toques e as manias e você consegue se comunicar melhor para fora. Né? Não adianta você achar que está comunicando bem para fora se você não comunica dentro, porque aí pode ter certeza que os dois estão e essa sintonia, assim, eu brinco que quando eu tô sentado ali no meio de todo mundo, eu só dou risada, né? Que eu fico divertido, eu vou lá e brinco com eles e a gente tem uma aproximação. Mas eu sou muito direto, eu falo, então a hora que tem que ser direto, eu vou ser direto. Principalmente com as pessoas que reportam diretamente para mim. Uhum. Então, esse gancho eu tava brincando que a Karine teve que mudar agora, a Karine Coutinho do RH, a gente tem uma sintonia absurda. E ela salvou meu nome no WhatsApp dela como Miranda Priestley. As pessoas pedem meu contato. Porque às vezes eu tô lá vendo uma campanha e eu falo, não precisa responder. É 3 da manhã, eu mando pra ela, Karine, isso aqui não. Ou, Karine, tive uma ideia genial. Amanhã no primeiro horário, não precisa responder. Assim, porque agora eu tô no meu ócio criativo. Aí ela falou, eu preciso mudar seu nome no celular, porque alguém pediu, eu encaminhei e perguntaram por que da Miranda. Porque eu fico ali. Feedback faz sentido, vamos mudar. Aqui a gente fez algo muito legal. Principalmente eu tô muito orgulhoso. Sexta-feira passada a gente tem um All Hands toda sexta-feira, então hoje a gente vai ter um All Hands aqui, e aí dentro da plataforma Factorial a gente pode fazer pesquisas anônimas, pesquisas diversas, e aí a gente tem as perguntas anônimas, então eles perguntam pro CEO e eu vou lá e respondo, e aí é muito legal porque você tira muitas coisas e você esclarece muitos pontos que não chegam, então
Semana passada, quando a gente estava falando de gestão, eu quis trazer uma reflexão, porque eu tinha visto em algum lugar, as pessoas hoje, como a gente está numa posição de liderança, a gente tem que desenvolver e abrir a mente delas, o olhar para o que está acontecendo. Perfeito. E aí acontecia assim, se alguém ia ser promovido para um cargo de liderança, eu comecei a ouvir assim, porque eu tenho mais tempo de casa que essa pessoa. Eu estou mais no cargo. Então, a empresa, ela está valorizando e priorizando outros talentos em detrimento de afinidade. E aí, isso é uma coisa culturalmente que ela começa num café, aí ela desce para um fumódromo, aí começa a espalhar, aí o cara que chegou hoje tá com essa ideia também. E eu, no All Hands, eu adoro trazer, assim, eu vou direto e reto. Eu falo, gente, aqui é o diretão. Eu falo, olha, primeiro, eu falei, eu tenho visto em palestras, em eventos, que vocês são causadores da transformação da carreira de vocês. Então, muitos de vocês colocam isso como se a carreira de vocês fosse uma responsabilidade da empresa. Não, a empresa é um meio, é um caminho. E você vai crescer, você vai ser reconhecido. Mas se você não investe em você, e você pode ser o melhor vendedor, não quer dizer que você é o melhor líder. Não quer dizer. E aí eu comecei a explicar todo o processo decisório de como você escolhe ou como que uma pessoa está pronta para a gestão. E que não era questão de afinidade, era questão de que você pode ser o melhor, mas não significa que você vai ser o melhor. E aí isso impactou tanto eles que eu comecei a entrar no detalhe, falei da carreira deles, porque a gente, numas perguntas anônimas, a gente dá uma infinidade de benefícios com formação, com faculdade, com cursos de idiomas. E a gente sempre investiu bastante em benefícios. E nessas perguntas anônimas, umas 3 semanas seguidas, chegaram perguntas de, podemos ter mais benefícios? E aí mas quais? Porque temos isso, temos academia em 2 provedores, temos educação, temos terapia. Qual outro benefício? Eu quero entender. E aí chegou uma que foi, todo mundo deu risada, mas eu acho que foi crucial para eu entender o que eles estavam querendo dizer, que era, vocês poderiam fornecer aula de canto e dança? Mas foi legal, porque essa reflexão eu olhei, aí eu falei, cara, eu sou muito franco, né? Todo mundo deu risada, que eu falei, gente, primeiro que aqui é uma empresa, nós não somos o governo ainda, a gente não pode. Mas essa pergunta é importante porque existem dezenas de centros culturais gratuitos para canto e dança. E aí me chama a atenção que vocês estão querendo colocar essa skill, essa qualidade que você vai desenvolver na empresa. Você tem que continuar buscando. A empresa ela vai potencializar. Então, ela vai te ajudar com desconto na formação. Ela, de repente, vai te indicar um provedor. Ela vai despertar em você algo que você nem sabia que isso era possível. Mas ainda ela não é responsável por toda essa parcela da sua profissão, né? E isso só foi possível por esse contato. Então, eles sentem a vontade de mandar porque é anônimo. Legal. E a gente aproveita essas sexta-feiras para poder passar essa mensagem direta também. Que legal. A gente tem o Café com a CEO e a gente tem a nossa intranet. E aí lá tem um espaço que é Fale com a CEO. Então a pessoa também vai lá e aí escreve de tudo. Ainda não fui ofendida, graças a Deus. Eu acho que não chega. Eu acho que quando vem uma ofensa cai no limbo. Mas é super legal, porque as pessoas se sentem à vontade. E aí tem um ponto, né? Às vezes no cara a cara você não consegue falar. Você tem mas você consegue escrever, né? Então, quando a gente lançou o Café com a CEO, a gente lançou junto os 2 programas. Muito por isso, porque às vezes pode ter gente que senta comigo, toma café, fala diversas coisas, mas tem algo que ela não tem coragem, seja porque for, timidez, enfim. E depois escrever é mais fácil. Então, tá sendo também super legal. E de novo, acho que vem coisas ali que se olha. E essa questão que você agora falou, de não depender só da empresa, eu acho fantástico, porque a empresa também tem limitação até onde ela consegue ir. Não é uma questão de má vontade. É uma questão de... Existe limitação financeira e existe até limitação com estratégia e limitação de... Isso aqui, eu tenho 1.000 funcionários. Poxa, isso aqui vai atingir só você. Mas se eu fizer esse outro, eu vou atingir 400 pessoas. Então, o RH vai colocar energia naquilo ali. Então, esse é o meu ponto. Às vezes também todo mundo olha só para o próprio umbigo, né? E não consegue ter essa visão do todo. De novo, eu acho que existe um ponto que é a responsabilidade nossa como empresa, que é esclarecer. Então, ela mandou isso, legal, você vai virar e falar, olha, não, porque né, a questão aqui não cabe, mas tem aqui centros gratuitos. É não deixar sem resposta. Eu acho que isso é um grande ponto, porque também a pessoa se sente assistida. Né? Então, a gente tem, eu acho que a cada 3 meses que o nosso time de RH solta uma avaliação do RH. E aí, às vezes, vinham frases que não eram perguntas. Era, sei lá... Desabafo.
E aí o time não tava dando devolutiva daquilo. E aí vem anônimo também, né? Falei, não, vamos justificar por que o quadro é branco. O quadro é branco. Vem assim, tá bom, o quadro é branco, porque você pode usar qualquer tipo de canetinha, não sei o quê. E a gente começou a criar esse documento e voltar. Nossa, mudou totalmente o entendimento e a avaliação do time de RH. Por quê? Porque começou a se posicionar, esclarecer. Por que não é responsabilidade? De novo, não vale a pena, não é só falar não é responsabilidade da empresa. Por que não é responsabilidade da empresa? E você tem que buscar desenvolver o teu colaborador. Olha, eu acho que é legal se você pudesse fazer um curso assim, assim, assado. Eu falo muito pro pessoal de IA. Cara, IA, o que tem de coisa no YouTube de graça para você assistir, se preparar e entender, ou tutorial, é uma coisa absurda. Você não precisa gastar. Faça grátis. Depende de você. O pessoal depende de você. Porque, e também tem uma preocupação constante, que a gente passou por isso também aqui, quando a gente fornece a formação. Eu achei muito legal o que você falou, do explicar o porquê da formação, porque em algum momento a gente tinha formação interna, e aí a gente começou a perceber que como era constante, não tinha evolução. Então as pessoas usavam para bloquear a agenda e entrar ali, e aí você vai falar, não, então vamos buscar realmente algo que impacta. A gente vai estar caminhando para o fim, mas A gente não fez nenhuma pergunta do que estava programado, achei ótimo. Eu nunca faço, eu quase nunca faço. Eu acho maravilhoso. Eu acho que flui, acho que fica melhor quando flui. Caminhando para o fim, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a situação, não precisa ser na NIMBY, pode ser que você leu, que você ouviu, colegas, qual foi a situação mais desumana envolvendo pessoas no mundo corporativo que você já ficou sabendo? Ai, que dura essa pergunta, né? Porque tem vários tipos de visão sobre esse tipo de situação, mas eu acho que tem uma coisa que mexe muito comigo de forma geral, quando as empresas estão sólidas, os colaboradores são leais, estão ali porque acreditam e querem estar, e de repente, só para bater um número ainda melhor no final do ano, tem aqueles cortes de 30% da empresa. Isso é horrível. Sem olhar olhando só número mesmo, então vou desligar o 32, o 39 e tal, sem olhar o impacto que isso causa para aquela pessoa, mas é a sociedade, não vou nem falar de sociedade, que daí você vai muito longe, mas na tua comunidade direta, né? E quando vira o ano, chega lá em fevereiro, eles repõem todos os cargos. Porque era questão de fechar e começar. Isso mexe muito comigo, e aí eu vou nessa linha até um pouco mais genérica, mas por quê? Porque eu acho que a gente, como empresa, como CEO, é óbvio que eu preciso dar lucro. É óbvio que eu tenho que dar resultado. Mas não pode ser a qualquer custo, né? Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade com a comunidade onde a gente está inserido muito grande. Na NIMBY hoje, a gente tem um pouco mais de 100 colaboradores. E eu falo, eu não sou responsável por 100 pessoas como liderança, eu sou responsável por 100 famílias. Então, quando vai mexer em plano de saúde, por exemplo, cara, eu vou lá e eu sento para olhar junto com o RH. E aí eu quero deixar muito claro, isso não é uma questão de centralização. Eu faço o deparo do seguinte, se a gente vai mudar de plano de saúde, onde essa galera usa o hospital? Porque as pessoas não vão, não é o Einstein da vida, não é o São Luís. Mas tem aquele hospital da região onde vai todo mundo. Esse plano que a gente vai mudar e vai economizar... Nada. Não atende? Não dá. Então, eu acho que tem essa questão... isso, para mim, é muito duro. É quando tem esses cortes e voltamos a ter... Estamos vivendo empresas bem financeiramente, muitas, mas para alcançar um resultado ali, cortando pessoas e, assim, de novo, famílias. Né? Então, tirando o plano de saúde, tirando... um cara que fazia toda a diferença no dia a dia da empresa, mas aí às vezes você não olha como um colaborador, você não olha que é a Carolina Cabral, você olha que ela é a número 74. Então, esse tipo de coisa eu acho muito desumano mesmo. E a armadilha, né? Porque assim, às vezes você tá cortando um cara que tá super motivado, e conforme, quanto mais ele vai evoluindo, ele vai ficando mais caro para a empresa. E aí, se você tá numa empresa que não vai olhar para pessoas, vai olhar para o número, aí você vai sair. Aí você vai falar, mas nossa, porque dá aquele sentimento de rejeição, por quê? Mas eu fiz tudo certo pelo seu valor. E tem umas pessoas, uns colegas de trabalho, que a empresa que eles trabalhavam fazia corte todo outubro, final de outubro. E recontratavam, uma empresa aberta na bolsa, recontratavam em fevereiro, que era para fechar o ano bem. Eu tinha amigos que pediam para não ganhar aumento. Para não ser... Desumano. Porque aí tu vai... O que a pessoa faz, né? Puxa pelo salário e aí vamos ver o que impacta mais.
Então, eu vivi amigos sendo promovidos a gerente falando, não quero. Me deixa aqui, eu gosto do que eu faço e tal. Eu não quero, porque no próximo corte eu vou estar aqui, a lupa vai estar em cima de mim. Sabe, e tem outra questão. Eu sempre falo, né? Primeiro que eu adoro desenvolver pessoas e eu falo, eu não tô desenvolvendo você para Factorial, tô desenvolvendo você para o mercado. O maior orgulho é ver que você virou head, que você chegou aqui assim. Eu tenho colaboradores aqui que eu tenho orgulho, que eu contratei como estagiário e virou country manager dos Estados Unidos, transferi para Miami, depois tá em Barcelona agora. Tem vários casos. E eu sempre falo, eu tô transformando e tô tentando desenvolver você não para Factorial. Esqueça isso, porque eu estou na Factorial. Eu não sou o fundador, eu não sou o dono, eu estou aqui nesse momento. Então, meu papel e meu compromisso é com pessoas. E aí, quando a gente fala desses cortes, e aí às vezes a pessoa chega para desabafar e fala, olha, recebi uma proposta muito boa. Eu falo, que mês você recebeu essa proposta? Eu falo, cuidado. Porque isso está acontecendo exatamente o que você falou. Cuidado. É o ciclo. É o ciclo. Então, assim, você vai entrar... Aqui a gente não vai ter isso. Mas se você não tá feliz ou para sua carreira ir para o outro, mas analisa com cuidado. Porque se você entrar nesse ciclo, você também sai com esse ciclo. Caminhando para o fim, eu vou pedir para você assinar a coisa mais desumana que a gente vê ainda, que é a nossa folha de ponto em papel. Isso ainda é a realidade de quase 90% das empresas. Então, hoje a nossa solução é focada em pequenas e médias. E ainda é uma realidade. Hoje a gente vê as pessoas ainda colecionando os papeizinhos de ponto. A gente ainda vê as pessoas recebendo ou ligando para o RH para poder receber o contra-cheque em papel, para poder comprovar a renda. E a Factorial vem para transformar tudo isso. Mas a gente faz essa brincadeira aqui porque ainda assim nos processos de RH, essa é a parte mais desumana. Essa é a parte mais desumana, então. Vou voltar à minha pergunta anterior. Isso é desumano? Assinar papel. Isso é desumano. Isso é ir contra o que a gente está vivendo. Eu nunca tive uma letra bonita, mas eu, nos últimos anos, desaprendi a escrever. Eu desaprendi total. Eu tenho pavor. Eu tenho até medo quando eu mando eu escrever. Carol, quero agradecer. Tenho aqui uma lembrancinha da Factorial para agradecer a sua participação. Muito obrigada. E eu quero que você deixe onde que as pessoas encontram a NIMBY, onde as pessoas encontram a Carol para poder falar, ter papos como esse, para poder se inspirar, porque é muito legal o que você fez, eu tô super admirado. Como que as pessoas encontram a NIMBY? Como as pessoas encontram a Carol? Gente, nimby.com.br. LinkedIn, o nosso LinkedIn é muito legal. A gente costuma conversar com quem nos segue, né? Então, falamos de produto, obviamente, mas falamos muito do institucional, o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer. Eu também posto muita coisa no LinkedIn. No LinkedIn tem os meus contatos, me procurem. Eu tenho agora uma agenda que, além do café com a CEO da NIMBY, eu tenho o café com a Carol Cabral. Então, de vez em quando eu recebo. Posso tomar um café com a CEO? Eu falo, com certeza. Então, convido a todos para irem no escritório da NIMBY ou online, estou à disposição. Eu adoro, de novo, adoro me relacionar, conversar, ouvir opiniões diferentes. Eu acho que isso me faz crescer muito como profissional quando você consegue ouvir o que o outro está te falando e não só escutando o que sai aqui, né? Então, muito obrigada pelo convite de novo. Imagina. Gente, esse foi mais um episódio. Curta, comenta, compartilhe. Bem influencer. Estou aqui fazendo esse pedido. E sigam aí para mais novidades e mais assuntos bem polêmicos aí. Carol, muito obrigado.